Como que você concilia, velho? Como que você conciliava quando a sua rotina estava mais pesada do que hoje e tal? Essa questão de família, trabalho, filhos, o Senhor, né? A gente vê que muita gente se perde, né, cara? Tipo assim, no meio do sucesso, inúmeros jogadores se perderam, né, no meio do sucesso. Inúmeros empresários, quando conseguem o ápice do negócio, ele até chega lá, mas ele teve que comprometer muita coisa, entende? Destruir a família, o relacionamento. Às vezes tá com a família, às vezes tá casado ainda, não tá divorciado, mas o casamento abalado, a relação com os filhos abalada, a relação com o Senhor abalado, o caráter abalado e tal. O que você pode falar para a pessoa conseguir chegar no topo sem abrir mão desses princípios? Justamente dentro até da pergunta do Álvaro, né? É você não quebrar esses princípios, né? Então, eu entendia que quando eu falei com Deus que eu precisava tanto de Deus, eu precisava de uma nova vida, né? Me converter, Deus está na minha vida para eu poder construir a minha família. Foi isso que eu vivi. Eu falei, cara, eu não preciso de Deus para construir a família que eu quero, a vida profissional que eu quero, porque sem ele eu já vi que não dá certo. Então, a primeira coisa, eu sempre alimentei o meu relacionamento com Deus. Não de longe, mas de perto. Eu só aprendo, se eu quiser ser um bom gestor, né, na área da barbearia, eu preciso andar ao lado do Elias, se eu tiver a oportunidade de andar com ele. Eu preciso estar perto dessas pessoas para desenvolver essa habilidade. Na vida espiritual, eu preciso estar próximo de Deus, né? É o conceito lá do pai que levou o filho para ver o avião no aeroporto, e o filho falou, pai, que avião grande! Aí o pai falou, filho, é o mesmo que você vê no céu, só que você tá tão longe que ele é pequeno, mas quando você tá perto, ele se torna grande. Deus, ele se torna grande dentro de você a partir do momento que você está perto dele. E é impossível você não dar certo na vida andando tão perto de Deus, porque começa a ser regado, estimulado as outras áreas. A minha esposa, eu não abro mão, velho, do tempo com ela. Eu não abro mão da minha esposa, porque eu entendo que é um papel de homem cuidar da esposa, amar e respeitar. Esse dia eu andei no avião, num jatinho de um amigo, e eles começaram a criticar as esposas. Nossa. E naquele momento ele disse, cara, tempo de folga é tempo dos amigos, não é tempo de esposa, eu já deixo o cartão de crédito, tá tudo bem, é isso que é isso que a mulher precisa, né? E eu, cara, eu não abro mão disso. Eu falei, cara, vocês podem ser assim, mas eu acredito que não é esse conceito que eu vivo. Hoje eu estou aqui com vocês, mas se na semana que vem tiver outra folga, né, eu não vou. Porque o meu tempo é com a minha esposa. E aí ficou até o clima ruim. Pousa logo. Só os caras arrumando as calças. E os caras, ó, o pirulito. Exatamente, porque vai depois descontraiu e tal. É necessário ter alguém também que te diz a verdade. Porque a verdade, ela dói, mas ela gera crescimento. Com certeza. Sabe? Quando você entende que é vivendo princípios, que você vai construir a vida saudável que você deseja, cara, não abre mão dos princípios. E aí, cara, dentro da rotina do trabalho, cumprir esse princípio, porque de fato não é simples você gerenciar viagem, volta, cuidar de casa, o tempo de você se relacionar também com amigos, que é importante. Mas eu acho que tudo é possível a partir do momento que você entende e passeia por esses princípios, né? É possível ajustar para ter uma boa vida saudável. Todo mundo às vezes distorce, né? Achando que assim, a gente distorceu até a palavra prioridade, que a gente coloca no plural, e ela é no singular, que é prioridade. Então, se a minha prioridade, ela tem uma plenitude, né? Eu não divido as coisas. Tipo assim, eu não divido meu lado espiritual com meu lado secular, né? Que tem essa frase. Eu não divido, tipo assim, meu trabalho com a minha família. Não, tudo é um conjunto, né? Então, se eu cuido bem, se eu estou trabalhando bem, a minha função também é cuidar da minha esposa bem. Sim. Se eu estou funcionando bem, a minha espiritualidade está bem. Então, eu vejo que tudo tem que ser pleno, né? Sim. Quando o cara divide, dá mais atenção para o trabalho, dá BO na casa. Sim. Pode falar, pode concluir. Aí se o cara dá mais né, prioridade só para a família, assim, não, aqui eu vou... Não, a sua prioridade é que você vive em plenitude. Quando você tem prioridades, nenhuma é prioridade. Falou tudo. Legal. Exato. Você acredita que pro cara ser bem sucedido financeiramente, você acha que ele tem que ser espiritualizado? Acredito que tem duas gestões das suas finanças. Uma que parte dos princípios que você cumpre e a outra gestão que você faz que você precisa cumprir nessa terra, cara. Você precisa estudar sobre finanças, você não entende. Verdade. Você precisa fazer suas aplicações, entender sobre o mercado financeiro. Quer dizer que você não precisa entender de tudo, mas você pode entender o básico, até também se você quiser contratar alguém para te ajudar a fazer as aplicações.
Para você abrir uma empresa, um negócio, você precisa estudar. Sim. Ok. Agora, a Bíblia fala assim, aquele que é obediente, aquele que é obediente, e ele vai falar sobre em termos de honra e obediência. Não é isso não. Fala assim, ó, aquele que dá com generosidade, vê a sua riqueza crescer. Uhum. Pô, ele tá falando do conceito de honra, de generosidade. Generosidade não é dar qualquer coisa, não é você entregar o que tem de melhor. Você vê a sua riqueza crescer. Então eu não posso negar o fato de que a Bíblia, ela ensina que o cumprimento de princípios vai me trazer riquezas que a minha habilidade não pode alcançar. Mas eu preciso andar com as duas juntas, né? Não preciso acreditar que... É o seguinte, tem pessoas que pensam assim, né, cara? Agora eu entreguei minha vida pra Deus, eu virei crente, eu fui pra igreja, agora eu vou ficar rico. Você assim, todo cara que já é crente, que tá na igreja, era rico. Já é simples assim. Não, né? esquece. A riqueza, cara, depende muito mais dos estudos que você faz, da dedicação que você tem, do comprometimento que você tem, da disciplina que você tem, da qualidade que você tem ali como profissional, né? Do que propriamente de só aceitar Deus na sua vida, entende? Não, é claro. Acho que ter Deus na sua vida, ele te traz direcionamento, te traz paz, te traz prosperidade. E prosperidade não necessariamente é dinheiro, né? Tem cara que tem muito dinheiro e não é próspero. Não é próspero em casa, não é próspero com a família, não é próspero com os filhos, né? Não é próspero no amor. Então, assim, eu acho que as pessoas têm um costume muito feio, cara, de ficar assim, Deus, me dá uma casa. Deus, me dá um carro. Deus, me dá uma bicicleta. Deus, me dá uma faculdade. Deus, me dá uma condição. Cara, se a gente parar de pedir Deus casa, parar de pedir Deus carro, começar a pedir inteligência, sabedoria, coragem para acordar mais cedo, vontade de vencer na vida, pedir Deus para tirar o medo, acho que você vai conseguir muito mais do que uma casa, do que um carro, do que uma bicicleta, do que uma moto. Total. Né? Eu gosto até da brincadeira ali quando a gente fala da história de Davi, né? As pessoas falam assim, pô, eu quero... sou pequeno, quero um dia ser igual Davi e tal. Mas você já orou pelo seu gigante? Porque Davi precisou de um gigante para poder crescer e se tornar rei. Ele precisou vencer. Algumas pessoas, nos primeiros desafios, ela acha que ela já desiste, né? Então, a construção de riqueza, quando a gente fala, tem até uma história bacana, que durante a minha carreira profissional, eu já tinha um bom salário, mas eu me vi endividado. Falei, tô fazendo algo de errado aqui. Então, eu fui buscar uma referência na área financeira. Então, eu sempre orei a Deus por pessoas. Falei, Deus, eu preciso de alguém para me ensinar a resolver o que eu preciso. Aí é diferente de você falar, Deus, resolve para mim isso aqui. Não, calma aí, pô. Não, Deus já te deu a possibilidade de prosperar nessa vida. Agora é você que precisa dedicar. Encontrei a pessoa, me ajudou a entender o que eu estava vivendo e me mostrou o caminho. Aí era comigo. Aí eu fui estudar, eu fui me dedicar e ouvi uma palavra que Levi Coupe falou. Todo atleta é uma empresa. O que você está fazendo dessa empresa? Você está sendo um bom gestor dessa empresa? Então eu fui ser gestor da minha empresa. Aí eu fui cuidar da minha empresa. Aí eu fui entender que... Aí eu comecei a ampliar até as possibilidades de poder crescer financeiramente dentro do futebol, pô. Não é só o salário no final do mês. Pô, tem as bonificações, tem as premiações. Se você joga durante X jogos no ano, tem o dinheiro da TV que paga ao final do ano. Então se você jogou 30 jogos... Você recebe uma bonificação no final do ano, é certo. Se você jogou um jogo, é a proporção. Então, você se dedicar para estar todos os jogos no ano. Massa. Então, eu comecei a entender, pô, é aqui eu posso fazer dinheiro, é aqui, é no salário, é no tempo, minuto de jogo. Aí você se torna, de fato, um bom gestor, que ativa as riquezas.